Irmãos, então, um jovem me procurou, falou assim, pastor, eu economizei dinheiro, economizei, não comi lanche, não assisti filme, não namorei. Não, ele namorava, mas não gastou muito dinheiro então. Ele fez essa economia de 2 anos. Diz que ele montou algum dinheiro, dólares. E daí você vai viajar assim, aonde? Las Vegas. O quê? Para fazer o que lá? Para passear, porque lá também tem Grand Canyon assim, né? Não, eu vou jogar. Jogar o quê? Cassino. E daí? Aí eu vou ser bilionário. Eu falei, não faça isso não. Por quê? Não, é simplicidade. Pessoal, caras investiram milhões, bilhões de dinheiro para aquela hotelaria, todo aquele cassino, por que eles investiram nisso? Para ganhar dinheiro, pessoal. Dá para entender? Caras investiram uma indústria de cassino, pessoal. Hotelaria, gastaram tudo isso. Eles fazem grandes eventos, porque chama a pessoa para jogar e ganhar dinheiro. Aí um rapaz que disse que não sabe um pouco de matemática, ele quer ir lá, e ele quer ser bilionário. Depois eu ouvi que mesmo um dia ele perdeu tudo. Depois ele não tinha dinheiro para comer, e ele tirou uma passagem. Cara, viveu quase pobre, mendigo. Irmão, como que a pessoa pensa em ganhar do cassino? Como a gente estuda no mundo e você quer ver o mundo? No mundo que você aprendeu a trabalhar, no mundo que você aprendeu todo o conhecimento, no mundo que você aprendeu todo esse poder, toda essa força. Com essa força que você adquiriu do mundo, esse know-how que você herdou do mundo, com isso você acha que pode vencer o mundo? Não. O que você trabalha, o que você estuda, o que você ganha do mundo, você vai ser emprego até sua vida final deste mundo. Assim que o mundo trabalha, pessoal. Por isso a gente tem fadiga. Por isso a gente tem fome e sede da vida. Porque a gente trabalha e você logo entra num sistema. Quando você entrou no sistema, você não sai mais. Se você sai sopelado, acabado. Não dá para sair. Porque você já entrou no sistema. O mundo é assim. Eu toco numa banda, eu trabalho numa companhia. Sim, quando você está lá, quando você sai, você ajuda ninguém. Acabou sua vida. Porque sistema que o homem montou para preencher seu ego. Por isso a gente precisa ter alguma coisa a mais, pessoal. Eu não estou ridicularizando o estudo do mundo, know-how do mundo. A gente precisa, mas só com isso a gente se torna eternamente o quê? Empregado do mundo, escravo do mundo. Mas a gente, não somente isso, a gente tem que aprender do mundo. Sim, a gente tem que adquirir know-how, a gente tem que ter essa possibilidade, poder, mas além disso, a gente precisa de alguma coisa a mais, que a gente pode competir com o mundo e até vencer o mundo. Aí que a gente vai começar hoje o quê? Atos dos Apóstolos. Eu esperei só hoje. Eu sou pastor, eu fui ordenado, já faz 26 anos atrás. Só de pastoral, pastor mesmo. E antes, como evangelista, seminarista, contando tudo isso, mais de 30 anos, é bom tempo, né? Mas primeira vez que eu vou fazer exposição de livro de Atos dos Apóstolos. Parabéns, irmãos. Eu esperava essa data. Eu não sabia que isso seria hoje, dia 3 de janeiro de 2016. Por quê? Daqui a 2, 3 anos, irmãos, porque essa exposição vai demorar uns 2 anos. Durante 2 anos, mas não se preocupe. Entre esses 2 anos, vai acontecer muita coisa aqui. Muita coisa. Muito poder. Vai levantar as famílias, as empresas, as vidas. Eu não estou falando só materialmente, não. Só a espiritualidade. Alguns jovens vão se levantar e vai para a África, vai para a Índia, vai para o mundo muçulmano, vai para a Amazonas, até na cidade,
metropolitana, Nova York, realmente levantar a igreja Água Viva e evangelizar povo, e a igreja tem capacidade de sustentar tudo isso. Irmãos, isso é empresa, seu trabalho, promoção, vai acontecer, esse poder. Por quê? O que a gente vai trabalhar não somente com a força, poder do mundo, mas além disso, sim, a gente vai aprender poder e força do mundo, conhecimento, tudo isso, mas além de mais coisa, a força que vem de Deus. Uma força que o mundo não oferece, a força que o mundo não pode ensinar, uma força que não é herdada pelos homens, não é que um grande mestre pode passar para o outro aluno, uma força que não pertence a esse mundo. A força que vem de Deus. Esse é Atos dos Apóstolos. Irmãos, na verdade, Atos dos Apóstolos estava ligado com um livro, chamado Evangelho segundo Lucas. Antigamente, Lucas, Atos dos Apóstolos é o mesmo livro. Mas século II, assim, que pessoas dividiram, nós, pais das igrejas, pessoas estudiosos, teólogos, separaram. Por quê? Lucas fala sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, como ele nasceu, como ele cresceu, como ele viveu, como ele sofreu, né? Como ele apresentou o amor de Deus e como ele morreu na cruz. E depois, ao terceiro dia, como ele ressuscitou. Depois, antes de ele subir, ter ascensão, como ele fez uma grande comissão para seus discípulos, amedrontados, traidores, mas eles ficaram homens cheios de ousadia, que trabalharam as coisas que Jesus Cristo fazia. Eles fizeram também através da igreja, até face da terra, até confins da terra. Toda essa história está registrada onde? Atos dos Apóstolos. Então Lucas dividiu um livro, Evangelho segundo Lucas, fala sobre a vida de Jesus Cristo, sua morte na cruz, ressurreição e até antes da sua ascensão, durante 40 dias que ele estava. E Atos, ele já começa que Jesus Cristo passa essa responsabilidade com esse poder de Deus para os seus discípulos que se tornam apóstolos com ousadia. Que eles cumpriram toda a tarefa da igreja, do Senhor Jesus Cristo. Então ele dividiu. É assim. Por isso Lucas que escreveu. Lucas era um homem digno de escrever Atos dos Apóstolos. Por quê? Lucas, ele era testemunho ocular, ele era parceiro de apóstolo Paulo. A gente conhece muito bem a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele passava Filipe, Troade, que capítulo 16, que a gente vai estudar, Atos capítulo 16, que ele vê uma visão do Deus Espírito Santo, né, Troade, lá que Lucas, ele encontra o apóstolo Paulo e trabalha junto. E também na terceira viagem missionária, quando o apóstolo Paulo, ele está voltando de Filipe para Jerusalém, aí ele reencontra de novo o apóstolo Paulo, ele acompanha toda a viagem missionária do apóstolo Paulo. Não somente isso, quando o apóstolo Paulo, ele foi preso na Roma, ele estava junto com ele, servindo o seu mestre e trabalhando junto. Até velhice, quando ponto final de apóstolo Paulo, quem ficou realmente com a fidelidade lado dele era Lucas. Mas quem está escrito isso bem, né? Vamos lá, Cássio, não somente microfone, você vai me ajudar, né? Vamos lá, que ele realmente como acompanhou Colossenses capítulo 4, versículo 14. Vamos lá, vamos ler todo mundo junto? Sauda vós, Lucas, o médico amado, e também Demas. Apóstolo Paulo falando no Colossenses 4, que ele já está nessa altura prisão em Roma. E quem estava cuidando da sua vida de apóstolo, quem é? Apóstolo Paulo? Médico Lucas, que fala médico amado Lucas, e quem mais? Demas, que cuidava da vida de apóstolo Paulo. E assim, na final da sua prisão de Roma, já muda esse cenário, segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 9 a 11, 9. Vamos ler todo mundo junto, 9, todo mundo junto. Procura vir ter comigo depressa. Está falando para Timóteo, seu filho no Espírito Santo, né? Seu sucessor. Ele queria ver no velhice, apóstolo Paulo, ele queria ver Timóteo, vem logo para me encontrar, ainda eu tenho fôlego, né? Ainda eu tenho saúde. Versículo 10, todo mundo junto. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Se foi para Tessalônica, foi para Galácia, Tito, para
Somente Lucas está comigo. E trago, pois me é útil para o ministério. Amém. Aquele Dema que estava junto com Lucas, servindo o apóstolo Paulo, agora não está mais com ele. Ele foi embora, deixou Paulo. Ele voltou para o mundo. Isso acontece na nossa igreja também. Gostaria não acontecer, mas a Bíblia nos adverte. Acontece isso. Até com o apóstolo Paulo. Então, com a gente também, naturalmente. Entenda bem a palavra de Deus. Mas Lucas tinha alguém fiel, que estava ao lado dele, até o último momento. Esse Lucas é digno de escrever esse Atos dos Apóstolos. Na verdade, esse não é Atos dos Apóstolos, esse livro verdadeiro se chamaria Atos dos Apóstolos pelo Deus Espírito Santo. Porque eles eram homens fracos, amedrontados, traidores. Mas uma vez que eles foram ungidos pelo poder de Deus, eles tinham a capacidade de vencer o mundo. E aquele Pedro que mentia até uma mocinha, né? Diante da crucificação, captura do Senhor Jesus Cristo, que ele mentia, traía seu Senhor, mas agora ele, claro, pela lenda, palavra, mas ele foi crucificado, ele morre, ainda a cabeça para baixo. Homem digno de pregar. E assim que realmente esse apóstolos tinha cheio de Deus e Espírito Santo. Então eu não quero salientar mais, irmãos, hoje é primeiro dia, mas eu já estou sonhando o que vai acontecer com a nossa igreja. Pelo menos 2 anos eu vou pregar sobre Atos. Mas antes de saber esse Atos dos apóstolos, pelo Deus e Espírito Santo, esse poder, tinha que saber quem? Jesus Cristo. Por isso a gente estudou João. Na verdade, antes de começar João, eu estava meio perplexo. Começa com Lucas, depois Atos ou não, mas entre 4 evangelhos, o que realmente mostra bem, completamente, perfeitamente sobre a vida de Jesus Cristo como Filho de Deus, é João. Por isso a gente estudou João. Eu compartilhei com vocês 59 domingos. 59 domingos. Tem alguns domingos que eu preguei outras coisas, lembra? Porque tem calendário, né? Ressurreição, o que? Páscoa, até algumas coisas, mas 59 domingos. Encerrou o domingo passado. Irmãos, não se preocupe, quem realmente não conseguiu ouvir, toda essa pregação está no nosso site. Né? Presbítero Felipe. Tá? Todas as 59 pregações de João estão lá. Se não, reclama para ele. Você tem que colocar. Mas tudo está lá. Tudo de vídeo. 59 pregações lá. Tá? E agora, Atos. Então, primeiro versículo, vamos lá. Está pronto? Vamos lá. Primeiro versículo, vamos ler todo mundo junto? Escrevi o primeiro, peraí. Lucas está falando, escreveu o primeiro livro. O que referência o primeiro livro? Lucas, muito bem. Pessoal, eu pergunto só o que você pode responder. Eu já ensinei tudo, tá? É também fácil, só falar. Tá bom? Então, esse primeiro livro que ele está falando é Lucas. Vamos continuar? Vamos ler desde o início já. Escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Versículo 2. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Esse primeiro livro é esse assunto. Lucas escreveu, que resumindo, era isso, esses primeiros 2 versículos. Como Jesus Cristo, ele fez o que ele ensinou, e ele, realmente, o que ele ensinou última vez, antes de ele subir para o céu. Esse é o primeiro livro, que é Lucas. Mas esse livro é dirigido para uma pessoa, personagem, como que chama o nome dele? Teófilo. Teo é palavra grega, theos, significa Deus. Aí que fala teologia, né? Theos. Estudo sobre Deus, né? É theos. Theophilos. Palavra grega tem 4 tipos de amor. Agapé, eros, philos, strogo. 4 palavras. Agapé é amor perfeito de Deus. Eros, amor entre homem e mulher. E philos
é amizade, amigos, filhos, filosofia. Filosofia, filhos é amigo, Sofia vem da palavra Sofia, grega, significa sabedoria. Aquele que ama a sabedoria. É tudo palavra grega. Tá? Eu não estou mostrando minha riqueza, conhecimento. Palavra grega, nada disso. Acho que todo mundo sabe. Aí, então, Teófilo significa o quê? Amor de Deus ou amigo de Deus. Esse nome. Esse homem, não é qualquer homem, não. Ele é grande, alto escalão, oficial. Por que eu sei disso? Porque em Lucas, primeiro livro está escrito assim. Vamos lá? Lucas, capítulo 1, versículo 3, 4. Só para a gente conferir. Porque primeiro livro, tá? Esse primeiro livro também dirigido para Teófilo. E segundo livro também. Por isso que ele disse, escreveu o primeiro livro, Teófilo, relatando o que Jesus começou a fazer e ensina. Isso que ele estava falando. Versículo 3, todo mundo junto já? Esse é Lucas capítulo 1, versículo 3, já. Igualmente a mim, me pareceu bem, depois de investigação de tudo, desde sua origem, dar-te excelentíssimo Teófilo. Quando que a gente fala excelentíssimo, entende? Quando no tribunal, com um advogado, um promotor fala assim, excelentíssimo, quem está referindo quem? Juízo, pessoal. Não assistiu o filme? Não é assim? Quando a gente fala presidente, se respeita pelo menos ministro. Ministro tem que perguntar a Dilma como é. Sua excelência, tem que chamar assim, a presidenta Dilma. Não fala assim, não. Não é, pessoal? Pela educação. Então aqui chamou, Lucas chamando o Teófilo de o quê? Excelentíssimo. Então esse homem é alto, pode ser governador, não é assim? Um homem alto escalão. Para ele que ele escreveu. Voltando de novo, Atos capítulo 1, versículo 1, vamos lá. Interessante, Jesus Cristo. Olha aqui, vamos ler mais de uma vez esse primeiro versículo. Escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Espera aí. Jesus começou o quê? Todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Esse é o método de ensino de Jesus Cristo. Primeiro ele fazia e depois ele ensinava. Homem não. No mundo o que faz? Homem primeiro ensina e depois ensina e depois ensina, acabou. Não é assim? Ensina. Jesus Cristo não, ele primeiro fez, ele começou a fazer, ele fez, depois ele ensina. Ele não ensinou, amor é tal, não, ele amou, depois ele ensina sobre amor. Está entendido? E ele faz. Ele ressuscita Lázaro primeiro, ele ressuscita Lázaro, certo? Com isso ele ensina. Ele salva aquela mulher adúltera. Quem tem pecado, não tem pecado, atira a pedra, salva ela. Depois ele ensina, não peca mais, mulher. Não é assim? No mundo é assim, mulher pecou, eu vou te perdoar, então não peca mais, então pessoal, vamos ajudar, não joga pedra. Não, ele salva a vida primeira. E depois, ensina. Essa é a metodologia do Senhor Jesus Cristo. Ele faz primeiro, depois ensina. Como nossa equipe de louvor aqui, né? Mateus. Né, irmão? Esse cara é um bênção mesmo. Ele louva aqui a equipe de louvor. Ele começou a louvar. Depois ele está aprendendo como cantar. Se ele aprende primeiro a cantar, nunca vai cantar. Não é assim? Ele já louvando. Tá? Quando você está esquisito lá, Cássio, ele desliga o microfone. Né? Depois Cássio ouvindo, né, Cássio? Não é assim? Aí já Rodrigo, já acende um pouco, né? Aumenta. Tá? Aí desliga. Mas assim, louvando a Deus, certo? E ele depois aprende, não é assim? Padre hoje. Até faz Padre hoje. Isso prova que o quê? Não, Ricardo, isso é uma bênção, não é assim? Eu acho você um rapaz, um homem maravilhoso, porque ele faz Badioshi. Se ele faz isso que o quê? Até Alex também pode fazer. Não é assim? Por quê? Ele tem ousadia, ele faz. Primeiro faz, não é assim? Com isso a gente aprende. Jesus, ele faz primeiro. A gente sabe sobre missão?
Não, primeiro a gente faz missão primeiro. Depois aprende o que é missão. Certo? Agora, você estudou ser pai? Você estudou ser mãe? Eu vou estudar, eu vou fazer mestrado de mamãe. Eu vou fazer doutorado de papai. É assim? Não, nasceu filho, aí você tem que virar papai e mamãe. Não é, pessoal? Não é assim? E depois você começar a aprender sobre pai. Eu também, por isso, eu errei muito com minhas filhas. Por quê? Eu nunca recebi essa aula. É diferente. O que eu tinha conceito de ser pai, mãe, é oriental. É coreana. Então, pensar que eu estava certo. Mas aqui é Brasil. Onde elas aprendem a educação, essa cultura é diferente de onde eu recebi, onde eu tratei meus pais. É diferente. Depois a gente aprendendo dessas coisas. Mas o que está certo? É estilo de educar filhos oriental ou ocidental? Não, pessoal. Nenhuma coisa certa ou errada. Princípio é igual. O que é? Obedecer seus pais no Senhor e honrar seus pais. Essa é a questão. Porque o que o mundo ensina não dá. O que o mundo ensina no Brasil, se pai bater o seu filho e tal, tem que levar para a polícia. Já imaginou? Que situação que coloca entre filhos e os pais? Mas na oriental não. Oriental o juiz fala de bate mais. Pelo contrário, na escola não pode. Coreia também está mudando. Escola não. Agora, pelo contrário, agora ele está revendo, porque alunos de último ano de colegial estão batendo professores. E Brasil, isso acontece. O Brasil não bate, né? Ninguém bate professores. Aqui só atira. Eu não vou falar que onde está certo e errado, nada disso, mas o que a palavra nos ensina. O que o mundo ensina a gente, oriental, ocidental, isso não resolve nosso problema. Se a gente aplica o que nós aprendemos no mundo, o que aprende na Coreia, o que aprende no Brasil, isso não satisfaz ninguém. Com isso a gente não consegue fazer nada. O que Jesus Cristo fez, o que Ele começou a fazer, e depois Ele ensinou. Ele fez isso. Não somente isso, então o que uma coisa que Ele ensinou, Ele mostrou tudo isso. O que era isso? Versículo 2, vamos lá? Vamos lá, versículo 2. Todo mundo junto. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolheram, foi elevado à altura. Então, aqui, muito importante. Ele tinha 40 dias aqui na terra depois da sua ressurreição. Essa 40 dias é muito importante. Por que é importante esses 40 dias? Porque ele já tem corpo glorificado. Ele já comprovou que ele é Deus, não é assim? Nem morte segura ele. Ele ressuscitou de acordo com a palavra de Deus. Não é assim? Ele. Irmãos, não entenda, isso não precisa mostrar. Isso, olha aqui, ó. 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 3 diante, está escrito assim: antes de tudo, vos entregueis o que também recebi. Em Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus Cristo morreu segundo o quê? Escrituras. Ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo o quê? Escrituras. Jesus Cristo respeitou as Escrituras. Ele não ressuscitou porque ele quis ser terceiro dia. Não é que ele morreu porque ele quis na cruz. Não, ele morreu na cruz porque de acordo com a palavra de Deus. Ele ressuscitou ao terceiro dia por quê? Segundo a palavra. A palavra, pessoal. Não é questão que pai, mãe está certo ou errado. Não é que filho está certo ou errado. Marido está certo ou errado. Esposa, colega. Não. Se somos realmente salvos, se somos filho de Deus, então a gente tem que ver o quê? Que palavra nos disse.
Mas não, pessoas usam a palavra o quê? Só para seu querer, seu bem-estar. Se não gosta, apaga. Sem essa palavra que está escrito. Essa palavra que ensina. Mas tudo bem. Aí versículo, isso, então 40 dias é muito importante. Por quê? Jesus Cristo ressuscitou. Ele não subiu logo, ficou 40 dias, lembra? 40 dias aqui. Isso quer dizer o quê? É uma grande comunicação entre terra e céu. Por causa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Deus estava na terra. Então esse 40 dias é muito importante. Porque o que realmente precisa revelar do céu, Jesus Cristo pode revelar. Aqui na terra. Esse 40 dias, pessoal, é muito importante. É uma comunicação. É maior assim, não é 4G, 5G, não. Esse aqui é eterno G, gigabyte. Está entendendo o que eu estou falando? 3G, 4G? Não vou ver não, pessoal, tá? Esse sinal é sinal celestial, sinal universal. E através do Senhor Jesus Cristo, o que Ele vai falar é revelação direta de Deus. Amém? Porque Ele morreu e ressuscitou. Com essa posição que Jesus Cristo falou. Falou sobre o quê? Versículo 3. Vamos lá? Todo mundo junto, já? A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas. Não, depois da ressurreição, ele não apareceu para os seus discípulos? Isso que está falando. Continua. Incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao... O que é isso? Durante 40 dias, justamente ele falou sobre as obras de Deus. As coisas concernentes ao reino de Deus. Ele falou as coisas que referem ao reino de Deus. Certo? Ele falou sobre a obra de Deus. Por isso que ele ficou 40 dias aqui. Com isso, esses 40 dias, ele gastou esse tempo precioso, que ele é o único veículo, o único transporte, o único canal entre céu e a terra. Ele falou sobre as coisas de Deus, o plano de Deus, as obras, as coisas concernentes ao reino de Deus. Ele falou sobre isso para os seus discípulos. Era o quê? Qual era a obra de Deus? Mateus capítulo 28, versículo 19. Ele disse o quê? Ide, portanto, fazei discípulos todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso? Então, o que é a obra de Deus? A gente fazer discípulos para todas as raças. Amém? Então, nossa igreja. Qual é a existência da igreja? Qual é a razão de igreja tem que existir? Porque igreja presbiteriana, igreja batista, igreja Assembleia de Deus, se Deus quiser, universal, renascer, eu não xingo ninguém, desde que cumpra o papel da igreja. É o quê? Fazer discípulo para todas as nações. Eu tenho um sonho, pessoal. Conheça esse sonho, esse desafio, essa revelação que Deus colocou diante de nós. Que nossa igreja Água Viva seja um local de adoração para todas as raças. Amém? Amém? Várias cores, várias origens, várias culturas. Não para comparar, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele abraça tudo. Por que a montanha é grande? Porque chama floresta grande? Porque fala que floresta, the biggest, the greatest foreign, é isso mesmo, esqueci. Tudo bem. A Amazônia é assim, tá? A Amazônia é maior. Por que a Amazônia é maior concentração da selva? Porque maior número de espécies, vegetações, animais que vivem lá. É ou não é? Porque mar, todo tipo de água pode entrar. Não é assim? Igreja Água Viva, toda raça pode adorar a Deus. Amém? Pode ver aqui Rondônia, Pernambuco, a Bahia, Teresina, sei lá, mineiros, aqui todo tipo, trem, axé, não é assim, gaúcho, pode adorar aqui. Barriga Verde, Espírito Santo, que tinha problema na cidade de Vila Velha, não é assim? Rolou uma roça grande. Pessoal, todo mundo, descendente de coreano, descendente de japonês, descendente de Bahia, descendente,
Todo pode vir. Amém? Por quê? Isso é obra de Deus. Você pode cultuar Deus, mas você cultua junto com outras raças, dizer o quê? Obra de Deus. Uma adoração referindo ao reino de Deus. Isso que Jesus Cristo falou durante 40 dias. Mas será que isso é fácil? Você é fácil realmente cultuar coreano? Juninho, é que é prova, né? Cadê Nath? Está escondendo, a Nath está lá, tá? Nath, tá? Ele está aqui, tá? Ele ama você. Juninho, quando você namorava com Nath, era fácil? Ela até que bom, né? Boa, né? Mas conhecer pais dela, irmãos, cultura, não somente cultura dela, cultura da família, ética da família, prioridade da família, aí complicou. É, não é? Não é assim? Mas isso é o quê? Obra de Deus. Não é qualquer um que pode fazer. Se você consegue fazer isso, que eu sei que você vai fazer, que a gente ora por isso, não é qualquer homem não, pessoal. Mateus quer casar com uma coreana também. Pensa 2, 3 vezes. Não estou falando irmãs. Aqui também tem uma menina namorando com, né, japonês, aqui. Descendência, origem, né? Você acha que é fácil? Pergunta para o pastor Samuel, é fácil conviver com Paula? Ou vice-versa, pergunta para Paula, é que fácil viver com Samuel? Aí ela vai falar assim, não, Samuel vive, mas com o pastor está difícil. Irmãos, o que é realmente obra de Deus? Obra de Deus nada mais o quê? Ide, portanto, fazer discípulo para todas as nações. E batizar no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Não é isso? Isso que a gente tem que fazer. Então a igreja de Água Viva tem que fazer o quê? Discipulado. Por isso que a gente serve. Mesmo que a gente tenha condição, sem condição, a gente serve outras igrejas. Igreja que quer fazer discipulado, essa igreja a gente vai para a missão, não é assim? Aí a gente vai até Jacobina. Você já ouviu falar de Jacobina? Quando eu falei Jacobina, eu pensei assim, Jacobina, concubina eu sei, mas Jacobina eu não sei. Não é assim? Falei, por que Jacobina? Será que é irmã da concubina? Aí fui lá. Por quê? Lá tem uma igreja jacobina que faz discipulado. Pastor Daniel Ramos, parece Mahatma Gandhi. Cara, tem filhos aqui. Coloca de pé, jacobinenses aqui, ó, tem 5, levantei. Que vão fazer missão junto com a gente. Vamos bater palma, pessoal. Pode sentar. Irmãos, onde faz discipulado a gente vai. Por quê? Isso é obra de Deus. A gente faz missão, por quê? Isso é, repita comigo, missão é trabalho de Deus. Por isso, a gente tem que fazer. Com dinheiro, sem dinheiro, com recurso, sem recurso, a gente tem que fazer. Deus nos ajude. Repita assim, último, bênção será minha. Você tem que ser abençoado, você. Isso não é egoísta. Quando você fala, não é assim, sucesso, não. A bênção, você está rogando bênção de Deus, tá? Por que você quer ser abençoado? Porque você quer compartilhar. Senão não é bênção de Deus. Isso é sua coisa. Quando Deus deu Jesus Cristo meio de nós, por quê? Para salvar todo mundo, não é só Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo se ressuscitou, não é só para Ele é primacia, Ele é primeiro fruto da ressurreição. Todo mundo vai ressuscitar no segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então entenda bem. Então esses 40 dias é muito importante. Porque Jesus Cristo, Ele é Deus, mas estava aqui na terra, falando sobre as coisas, as obras de Deus. Era o quê? Fazer discípulos de todas as nações. E cultua com eles. Adora com eles, faz missão com eles, até consumação deste século. Então eu sempre estarei contigo, convosco. Não falou? Agora então, presbíteros, não me reclama não. O pastor é fanático, faz discipulado. Ele gosta de viajar, fazer missão. Não me reclama, porque esse é meu princípio da chamada de Deus. Eu quero ver
E isso certamente eu vou ver. Eu vou ser testemunho das suas vidas. O que vai acontecer nessa igreja? Se há pessoas que realmente abraçam com a seriedade Atos dos Apóstolos, pelo Deus Espírito Santo. Porque esse livro ainda continua. Porque o que Jesus Cristo fez, livro de Lucas, o que Jesus fez está difícil a gente fazer. O milagre que Jesus Cristo fez está difícil. Mas se os discípulos fizeram, então a gente dá para fazer ou não? Dá para fazer ou não? Aquele cara são traidores, aquele cara é amedrontado, aquele cara será pescadores, aquele cara era cobrador de impostos, aquele cara não valia nada. Mas quando eles tinham isso cheio de Deus e Espírito Santo, eles faziam o que seu Senhor fazia. O que Jesus Cristo fez, está difícil a gente fazer isso, não é assim? Mas se discípulos fizeram, a gente dá para fazer ou não? Só que você tem que ter isso aí, voluntária. Eu quero fazer, Senhor. Eu quero ser usado por Ti. Você tem que ter esse desejo. Então, isso que falou. Só que aqui, voltando ao versículo 3, por favor, Cássio, nosso versículo. Voltando. Atos capítulo 1, versículo 3. Muito obrigado. Aqui está mais muito interessante. Vamos ler mais de uma vez, todo mundo junto? A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus, certo? Falou tudo isso. O que é obra de Deus? O que é trabalho de Deus? O que é realmente as coisas que pertencem ao reino de Deus? Versículo 4, todo mundo junto. Já. E comendo com eles, onde? A gente fez esse estudo do João, na Mar de Galileia, até comeu junto com eles. Vamos lá? Determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele de mim ouviste. Quando ele ficou 40 dias, Jesus Cristo com seus discípulos, ele falou sobre as coisas de Deus. Só que ao mesmo tempo ele também falou, só que para você fazer isso, você tem que esperar promessas de Deus. Promessas de Deus. Até receber, você não pode sair. Não sai, não deixa Jerusalém. Por que Jerusalém? Jerusalém, se a gente ler a palavra de Deus, pelo menos 3 coisas muito destacantes. Em primeiro lugar, Jerusalém, nada mais, Abraão, quando ele ofereceu o holocausto, seu filho Isaac, lembra aquele monte, um dos montes Moriá, onde ele realmente colocou lá era Jerusalém, pessoal. Era aquela redondeza. Primeira oferta do seu filho pela obediência, Isaac. Lembra aquela monte que Deus falou? Deus proverá. Onde Deus se prepara? Onde esse Jerusalém que representa que Deus vai entregar? Promessas de Deus. Segundo lugar, Jerusalém é o quê? Jerusalém tinha templo de Salomão. Templo, Jerusalém, onde pessoas realmente louvavam, cultuavam. Essa palavra Jerusalém vem da palavra hebraica, não é? Zeru vem da palavra Ieru. Ieru significa locais, campo. Salem vem da palavra Shalom. Então o quê? Local da paz. Onde Deus faz pacificação. Onde Deus faz paz com o seu povo. Jerusalém. Que representa o quê? A igreja. Onde Deus estabeleceu a igreja. Onde o povo reúne aqui para cultuar. Onde realmente somente Deus, seu nome seja destacado, exaltado. E aqui que é o quê? O homem se arrepende, recebe graça, perdão. Não é local do templo da paz? Então não pode deixar. Se você quer receber essa promessa de Deus, não deixa a igreja. Fora da igreja você não pode receber promessa de Deus. Essa é a promessa de Deus que está registrada. Você pode fazer qualquer coisa lá fora, mas receber poder de Deus, você não recebe. Respeita a igreja do Senhor. Porque essa é a história de Atos dos Apóstolos. Todo esse cenário de Jesus Cristo foi herdado para seus discípulos. Esses discípulos fracos, amedrontados, ficaram cheios de ousadia e poder de Deus, porque receberam promessa de Deus, é poder de Deus e Espírito Santo. Aí que eles levantaram o quê? As igrejas se difundindo e até fazendo discípulos para todas as nações, e batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E fazem isso.
Último versículo, 5. Vamos lá? Todo mundo junto. Porque João, na verdade, batizou com a água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo. Não muito depois destes dias. Muita igreja, muitos pastores confundem com essa palavra, a interpretação. Batismo no Espírito Santo, então a pessoa pensa que eu tenho que receber outro batismo de fogo. Quer pegar fogo no seu cabelo? Vem aqui, que vou aí queima todo o seu cabelo, vai cheirar ovo podre. Isso que está falando? E o pessoal fala assim, também, eu vou receber o poder do Espírito Santo, que agora eu vou orar, pode ser também. Mas assim, que poder é esse? Com isso você vai cultivar cenoura? Com isso você vai ajudar as pessoas? Não, você se sente satisfeito, sua vida espiritual. Mas e outros? Irmãos, o que significa batismo do Espírito Santo? Nada mais, todo mundo, a gente o quê? Tem Espírito Santo. Amém? Amém. Se você não tem Espírito Santo, você não conhece Jesus Cristo. Mas o problema é que muita gente acha que conheciam Jesus Cristo. Talvez conheça. Te ouvi. Jesus Cristo é amor. Jesus Cristo viveu aqui na terra. Ele é amor, verdadeiro amor. Ele me amou. E daí? E daí? Mas se esse amor não vive dentro da sua vida, então o que acontece? Lá fora você trabalha e você fala que você ama o Senhor, você é abençoado, mas você fica desgastante. Sua vida fica sem força. Sua vida fica cansada, cheia de canseira. Aí você fala assim, estou cansado. Aquele vazio, niilismo, porque você viu, parece que muita coisa acontecendo. Como hoje, pessoal, aqui, muita gente ouvindo palavras de Deus hoje. Você acha que todo mundo está ouvindo? Todo mundo você acha que está entendendo? Gostaria que todo mundo entendesse aqui a palavra de Deus, mas eu sei que não é todo mundo. Desculpe, irmãos. Eu nasci na igreja, não, eu cresci porque meu pai é pastor, meu pai é diácono, e sempre, gerações em gerações, a gente servia a igreja. Não tem nada a ver, pessoal. Não tem nada a ver. Não, eu frequentei igreja, esta igreja, outra igreja, e todo tipo de bola eu já frequentei, todo tipo de onda eu já andei, todo tipo de vale eu andei, todo tipo de vale da bênção eu andei. Pessoal, você viu, você ouviu, mas não está dentro da sua vida. O que a gente fazendo aqui, com hoje, que essa promessa de Deus opera dentro da sua vida. Amém? Para que isso aconteça o quê? Você tem esse espírito voluntário. Repita comigo, espírito voluntário. Espírito voluntário. O que é espírito voluntário? Eu vou ensinar. Primeira coisa que a gente aprende, assim que a gente nasceu, aqui na face da terra, a primeira coisa que a gente aprende é espírito voluntário. Só que a gente, passando o tempo, a gente esquece. Porque a gente fica adulto, a gente fica o quê? Bem estudado, a gente esquece esse espírito voluntário. O que é espírito voluntário? Um neném nasceu, quando o neném está com fome, o que o neném faz? O que faz? Chora assim. É assim? Como que chora? É voluntário. Espírito voluntário de o quê? Quero mamar, cadê mamãe? Mamãe, olha para mim. Eu vou morrer. Me dá mamãe. Não é assim? Aí mamãe tem que dar logo. Espírito voluntário. O que é? Eu já dei mamadeira, então o que tem que olhar? Bumbum. Mamãe, eu fiz xixi. Fiz cocô. Troca lá. Está entendendo, pessoal? Agora não, agora a gente ficou gente boa. Estou com fome. Deus, estou difícil. Se que me ajuda, ajuda. Senão também sua vontade. Deus, a situação está difícil. Mas o Senhor sabe, né? Sabe todas as coisas. Isso é o quê? Isso para mim tem outra palavra. Chama ganância, chama orgulhoso, escarnecedores.
Tem que ter espírito voluntário. Deus é Espírito Santo. Hoje eu tenho um contrato, Senhor. O Senhor sabe, valor é tal, mas não é tão importante. Mas isso com funcionário, ele pode receber mais ou não. Ele tem que ser mandado embora. Senhor, aqui tem um estudo, esse curso que eu vou fazer. Mas você tem que, voluntariamente, você tem que conversar com Deus Espírito Santo. Com toda a sinceridade. Pode fazer isso? Tá vendo? Ninguém fala amém. Todo mundo faz assim. Se quiser eu faço. Assim não dá. Todo mundo vai conversar assim? Amém. Outros, o que o pastor está falando? Eu já ouvi muito. Essa palavra, mesmo hoje, pensa que é exposição de Atos dos Apóstolos, pensa que era outra coisa, mas o pastor disse que falando sobre o Espírito Santo, eu sei, eu já ouvi, eu já vi esse cenário e tal. Muita gente é assim. Mas o que estou falando? Here, now, Holy Spirit with me. He's working for me, through me. É diferente, pessoal. Ele está dentro de mim. Eu sou totalmente dependente dele. Não é questão que eu vou fazer isso, aquilo, meu hobby. Nada disso, Senhor. Isso caminho, esse caminho mesmo, esse curso mesmo, essa é minha vida mesmo, Senhor. Senhor, qual é a sua vontade? Isso mesmo, Senhor, quer de mim, isso mesmo. Senhor, o que quer dessa igreja, Senhor? O que a igreja Água Viva deveria ser? O que esse membro deveria ouvir? Diferente, muito diferente. A gente ouve demais. Somos orelhudos. Ouve muito. Ouvindo aqui, se você ouve essa pessoa, parece que tudo é assim. Se ouve outra pessoa, parece que é outro assim. E você toma a decisão, mas seu coração começa a abalar. Por que assim? Porque a gente não tem capacidade. O que a gente aprende do mundo, não pode vencer o mundo. O que a gente adquire do mundo, isso não é suficiente. O que a gente ganha do mundo, o que a gente aprende do mundo, o que a gente ganha, recebe de know-how tudo, para se tornar resto da vida empregado do mundo, escravo do mundo. Claro, a gente respeita, estuda, força, a gente estuda todo esse know-how que a gente aprende do mundo, mas tem que ter alguma coisa além dessas coisas. Que é o quê? Força de Deus. Quando eu falo força de Deus, não é assim, força, não. Sim, pode ser físico também, saúde, mas sim sabedoria, sim momento exato para tomar decisão, sim, realmente arriscar sua vida, aventura, realmente vem, custe o que custar, essa é a ousadia, esse é o desafio. Diz Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé ninguém agrada olhos de Deus. Mas se aquele que vai a Deus tem que saber, tem que confiar que Ele dá galardão. Tem que ter certeza. Terminando a palavra de Deus aqui. A gente vê meio de nosso redor, até própria a sua vida, minha vida, sendo esse nome bonito, cristão, filha de Deus, lar cristão, igreja do Senhor Jesus Cristo. A minha esposa é crente, meu marido é ele, é um homem que ora. E daí? Então por que a gente se cansa? Cheio de canseira nesse mundo. Porque a gente vem, aquele coração vazio, que a gente investiu toda essa vida, suou, lutou, batalhou, trabalhou, amou, serviu, trabalhou. Porque a gente não tem mais força. A gente não tem mais força. Cansou. Até quando tem que fazer isso? Até quando? Até quando? Quando eu era um pai recente, quando vi minha primeira filha, acho que eu pensei assim, essa primeira filha, acho que está para educar bem. Quando saiu a segunda filha, já, está gastando muito. Quando saiu a terceira filha, eu falei, nossa, tem que trabalhar bem, né? Tem que ser bom pastor, né? Bom pastor para servir a igreja também o quê? Sobreviver minha família. Para 3 filhas. Já era diferente. Mas sim, vamos lá, vamos trabalhar. Cresceram. Sempre falava para minhas filhas,
papai, mamãe, a gente investe você até faculdade. Depois da faculdade vai ter que se virar. A gente não fala assim, mas isso está certo? Às vezes eu me sinto fraco. Às vezes eu me sinto impotente. Como que eu posso trabalhar com as suas necessidades? Eu tenho problema com as minhas filhas. Eu tenho problema com a minha esposa. Isso não quer dizer que a gente vai divorciar, não, tá? A gente não tem conflito. E vocês também têm. Quando eu falei, pastor, é tão difícil. Se eu tiver força, daria assim. Pega essa força. Não é assim? Se fosse gasolina, não tem? Tira um pouco. Eu tenho cheio, tanque cheio. Pega um pouco. Não é assim? Mas não é assim. Pastor, eu não tenho gasolina. Meu também. Está a reserva piscando. Eu não sei quando vai parar esse carro. Como que vai fazer? Jovens, tem que crescer. Jovens, não tenha medo para trabalhar, não tenha medo para estudar, não tenha medo para lutar com esse mundo, mas cadê força? Cadê força? Aí eu rogo a Deus. Deus, Pai, eu não tenho força. Me dá força. A força que o mundo não pode me oferecer. A força que vem do Senhor. Sim, aquela promessa de Deus que falou. Pode esperar semana que vem. O que estou falando? Mas eu já vou adiantar um pouco. Ao descer do Deus Espírito Santo, a gente fica o quê? Poder de Deus. Eu preciso de poder de Deus. Sem poder, eu quero falar numa boa com você, mas acabo falando besteira. Não era esse sentido, mas a pessoa também, eu fiz boa, mas a pessoa não entende bem. Fala outra coisa. Como que vai controlar isso? A gente precisa forçar que vem de Deus. Espírito voluntário. Repita comigo, Espírito voluntário. Vamos buscar nosso Deus Espírito Santo com Espírito voluntário. Senhor, aqui, agora, comigo, na minha vida, nessa direção, nesse contexto, nesse trabalho, com essa pessoa. Fala detalhadamente. Fala detalhadamente. Com Espírito voluntário. Não faz oferta. Eu fiz oferta, mas eu fiz muito. Mas eu também não tenho. Se você não agrada, Deus não recebe. Mesmo que é pouco. Tem que ter prazer de entregar a Deus. A pessoa fala assim, pastor, eu sou azar. Nesse ano passado, 2015, só deu errado. Eu ajudei a pessoa, também essa pessoa me mentiu, essa pessoa me traiu. Eu falei, irmão, não pensa assim não. Você fala assim, que bom, leva, ainda eu tenho. Pode levar. Eu quero viver, ser roubado do que rouba as pessoas. Sim, muito mais bem-aventurado aquele que dá do que recebe. Senhor, eu posso servir. Ainda eu posso dar. Não é assim, pessoal? Amém? E nós rogaremos Deus, essa sua promessa. Quero promessa. Promessa de Deus. Deus vai cumprir ou não? Promessa de Deus. Deus vai cumprir ou não? Deus vai cumprir ou não? Então, quando Deus vai cumprir? Até você receber. Mas a maioria, antes de receber, vai embora. Isso que eu vi. Você não pode sair desta igreja até receber poder de Deus. Você não sai em nenhum lugar até receber poder de Deus e Espírito Santo. E sempre anda, sempre conversa, sempre roga com seu espírito voluntário. Aí eu vou perguntar, alguém te pergunta, você recebeu promessa de Deus? Então você tem que falar o quê? Sim, olha aqui! Olha aqui! Claro, se você é assim, a pessoa nem vai perguntar. Você já recebeu. Não é assim?
Então, esse é o nosso Atos dos Apóstolos. Quem faltou hoje, perdeu muita coisa. Mas não se preocupe, tem no site. Tá? Manda a pessoa, né? Sueli, entendeu, né? Manda Braulio assistir. Não adianta, com sua força, não dá para viver corretor, não dá. Jovens, Deus é Espírito Santo. Esposas, Deus é Espírito Santo. Você está só, divorciada, separada. Você pode começar tudo de novo, sua vida, amém? Só que nessa vez você vai começar tudo com quem? Deus é Espírito Santo. Poder. Pessoa que está separada, sozinha, eu falo. Viva mais bela a sua vida. Porque você merece. Não fala que você é velha, velho. Quem é velho, velha? Para mim, quem não tem sonho. Quem não tem garra. Quem não tem aventurismo. Quem não tem força. Velho não tem força, certo? Mas quando tem velho, tem força de Deus. Quem chamaria velho? Quem chamaria Moisés de velho, 80 anos? Quem chamaria Abraão de 75 anos que começou a imigrar? Quem chamaria ele de velho? Todo mundo chamava ele de o quê? Homem de Deus. Amém? Oremos.